Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, Support Solution Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa Momento Espírita e lembrando que este programa é uma realização da USE Intermunicipal de Tupã em parceria com a FEB TV da Federação Espírita Brasileira. Também com o Grupo Ágape de Teatro e a TV Universitária Canal 7, que é a TV a cabo de Tupã. Este programa tem por objetivo esclarecer o que é o Espiritismo e o que ele procura realizar através dos ensinamentos de Jesus. Ou seja, o conhecimento das coisas e do caminho de Jesus, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está aqui na Terra, exemplificando os verdadeiros princípios da lei de Deus e do Consolador pela fé e pela esperança. Assista agora o quadro Café com Luz, em que Daniela Migliari fala sobre o amor a si mesmo. Meus queridos amigos, estamos aqui para mais um Café com Luz. Você que já nos conhece, esse espaço informal, senta aqui com a gente e hoje com a Daniela Migliari. Tudo bom, Dani? Tudo bom, obrigada pelo convite. Obrigado. Dani é nossa amiga já de algum tempo e eu não vou falar agora qual é o tema não, eu vou passar para ela. Dani, você é jornalista e escritora. Qual é a temática atual que você vem investindo e que é o tema do nosso Café com Luz? Passar a palavra para você, que você já fala para o nosso público. Muito bem, Maurício. Bom, a minha página Daniela Migliari Escritora, que fica no Facebook, né? É uma página que se propõe a examinar mesmo dentro da gente todos esses movimentos de reforma íntima, sem que isso signifique um martírio íntimo, né? Que possa ser feita esses reconhecimentos das nossas ditas sombras, né? Com mais leveza, com mais alto amor, com doçura, por que não? Né? A própria palavra indulgência vem de indulcet, que é a doçura dentro. Então é um movimento de doçura dentro. E isso vem em consonância com a proposta do próprio Jesus Cristo, né? Quando ele fala ao próximo como a ti mesmo, muitas vezes a gente parte dessa premissa de um lugar vazio, e a gente começa a fabricar comportamentos para a gente ser bom, correto, enfim, trazer valores daqui, da mente, mas não valores que já estão no coração ou até na nossa biologia, já estão orgânicos dentro da gente. Então a gente começa a fabricar determinadas reações que não são consistentes. Então o que o Cristo nos convida? A nessa reforma íntima, que não precisa ser martírio íntimo, pode ser leve, pode ser doce, pode ser passo a passo, aí sim, isso conquistado, a gente pode transbordar ao próximo. Então, ao próximo como a ti mesmo. Tudo que eu quero dar para o outro tem que começar de um movimento interior e então transbordar, para que tenha uma coerência. Qual é a diferença, já que você está falando desse cuidado íntimo, já que para poder dar para o outro eu também tenho que ter dentro, não é isso, Dani? Uhum. Esse zelo, esse cuidado, esse carinho com o alimento espiritual. Em que medida o amar a si mesmo é diferente, por exemplo, do excesso, que é o egoísmo? Não é uma boa provocação? Excelente. Eu acho que assim, a gente tem que estar sempre muito conectado com isso, porque é a história do caminho do meio. Ele é muito desafiador, né? Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu sou totalmente, por exemplo, controladora,
tá? Então eu estou lá controlando as coisas a 100%. E aqui eu estou sendo, digamos, uma pessoa relaxada, que está seguindo com as coisas. Se eu fico muito lá ou muito cá, eu estou em desequilíbrio. Se eu estou aqui 51%, aqui 49%, eu ainda não estou na porta estreita, que é aquele 50-50, que é o caminho do meio, que é essa porta estreita que é tão desafiador a gente estar dentro desse equilíbrio. Então, quando Jesus coloca o próximo como a ti mesmo, ele coloca ali duas pontas de um raciocínio que um vai regular o outro, como se fosse uma roda, né, de carro que tem um eixo com duas rodas. Não dá para ser só isso, não dá para ser só aquilo. A gente precisa ter o equilíbrio, entende? E ele já dá para a gente a referência. O que eu gostaria que fizessem comigo? Então a gente vai, conforme a gente vai caminhando, a gente vai amadurecendo as nossas compreensões, a gente vai refinando essa percepção do que eu gostaria que fizesse a mim. Essa é a autoeducação. Então isso é um processo também. É um processo. A gente já não sabe, muitas vezes uma criança fala, mas eu quero ao próximo aquilo, e você vê que aquilo não tem muito sentido ainda. Por quê? Porque está em construção a percepção do outro. Por isso que a caminhada ela é sempre tão abençoada na convivência. Porque você, quando convive com o outro, você está espelhando. Você está conhecendo as suas reações, as emoções, nas frustrações que você vive na relação com o outro, aí vê o seu egoísmo, aí vê a sua raiva, aí vê todas essas coisas que a gente sabe que são estágios da nossa caminhada, não são necessariamente ruins, né? E a gente vai também tendo a oportunidade de espelhar isso para o próximo se ver, né? E essa percepção dessas sombras, digamos assim, no relacionamento com o outro, é onde está o verdadeiro mapa do tesouro, que é por onde eu tenho descoberto um caminho de integrar esses dois lados dentro de mim, sabe? De olhar para mim e falar, puxa vida, eu me senti agora com tanta inveja de uma pessoa, ao invés de eu pegar o chicote da culpa e ficar ali me maltratando, é eu parar um pouquinho e conversar comigo. Da onde vem isso? Por que isso? E aí, num movimento de leveza, conciliar isso dentro de mim, acalmar essa demanda minha, porque ela existe. A maioria das pessoas quer calar a boca das sombras, quer calar a boca desses defeitos, não quer olhar para essa lama, para essa sombra. É o doente que nega a doença que carrega isso. ainda. E aí vai para uma vida de superficialidade e de aparência, porque a gente tem que parecer bom, a gente tem que parecer justo, só que isso não tem uma coerência interna. Então isso não se sustenta. É aquele a típica pessoa que está ali no dia a dia agindo de uma maneira e de repente, puf, explode. Né? Por quê? Porque ela está contendo essa sombra. Mas essa sombra, o que ela é na realidade? As pessoas, né, ficam imaginando que são aquelas figuras demoníacas. Não é isso. A sombra é tão somente a nossa infância espiritual. São as encrencas, os conflitos, a gente pode chamar assim, Dani? Os conflitos, as imperfeições, esse agregado que ainda merece cuidado para amadurecimento. Exatamente. Então não é extirpar a sombra. Não. Seria transformá-la em luz. Integrar em amor. Porque muitas vezes a gente vê referências de arrancar, de extirpar. E isso tudo, na verdade, o próprio livro do Homem Integral, de Joana de Ângeles, né, com Divaldo Franco, propõe isso. A gente precisa integrar essas partes. O que são essas partes de nós? São partes que precisam de, primeiro lugar, você não negar. Depois, identificá-las. Você não nega, você olha para elas. Né? Você não precisa ter medo, você também não precisa tentar calá-las à força, mas você observa, ok, essa é a minha realidade desse momento, tudo bem, eu estou encaminhada. Esse tudo bem, eu estou encaminhada, ele traz uma leveza, uma doçura para o nosso movimento de reforma íntima, que ela tem foco, é uma reforma que tem foco, que sabe onde quer ir, meu farol é Jesus, eu sei para onde eu quero ir, mas eu, ao mesmo tempo, estou lidando com a minha realidade deste momento. Então, vou aos pouquinhos, passinho por passinho, lidando com isso. E essa infância espiritual,
depois que ela é vista, ela precisa ser validada, acolhida. Isso é muito importante, porque, em geral, a gente fala, não, eu não posso me sentir egoísta, eu não posso ter isso. Não é assim, ela tem uma demanda real importante. E aí você começa, depois que essa infância espiritual está um pouquinho mais tranquila, você fala para ela assim, olha só, temos uma proposta diferente. Aí você dá um banho de evangelho suave. Não é um evangelho que impõe, que machuca, que aponta, que fere. Jesus falava por parábolas. Jesus jogava as sementes, sabendo que o nosso coração ia germinar isso no tempo certo. E tempo certo sugere o quê? Caminhada. A caminhada tem um tempo de cada um, né, Daniela? Acolher os defeitos, acolher a sombra, não é passar recibo dizendo eu concordo. Você falou da acolher a criança. Nessa dimensão interna, vale a metáfora, o exemplo de uma mãe que precisa reeducar e corrigir um filho. Essa relação da mãe amorosa, mais madura com o filho, como é que ela faz o processo de correção? Ela não pode ser condescendente com o erro. Me ajuda nessa metáfora, como é que a gente pode construir esse exemplo? Eu que tive 4 filhos, né, e posso dar um ótimo exemplo. Por exemplo, meus filhos gêmeos. Chega um momento que eles estão disputando um brinquedo. Aí, é meu. Então tá aquela pancadaria. Primeira coisa, você contém, você acalma e você pega aquele que está mais exaltado, ajuda a voltar a respirar. Se você chega estridente, se você chega impositivo, você não está acolhendo a dor dele, que é uma dor para ele naquele momento real. E isso pode ser colocado também para a nossa infância espiritual. Às vezes a gente está com ciúmes, porque para a gente aquilo é muito importante. Então não adianta eu ler e socar goela abaixo que eu tenho ciúmes. Não posso ter ciúmes, não tem jeito. O inconsciente vai expulsar isso em algum momento. Voltando à analogia da criança, você acalma a criança, você fala com ela, eu sei que você queria muito esse brinquedo só para você. Mas olha só, a gente tem um. Depois que você acalmou, respirou junto com a criança, você começa a fazer o diálogo empático. Seu irmão também quer muito. Que tal a gente colocar 5 minutos para cada um e a gente vai vendo que isso é importante para ele também. E quem sabe vocês podem brincar juntos. Aí você vai fazendo convites ao novo. Mas para chegar nesse ponto em que a criança se desarma, o primeiro momento é um momento de acolhimento. Olha, é natural, eu senti ciúmes, eu senti insegurança, faz parte, eu me senti assim. Aquele sentimento, apesar de não ser o ideal, ele é verdadeiro. E você tem que reconhecer que a pessoa sente. Se a gente não reconhece dessa forma, a gente pode causar sofrimentos graves internos, não é? E, na verdade, não tem coerência, não tem construção. O que é o conheça-te a ti mesmo? É você compreender o seu momento interno atual, você não se envergonhar dele, você não sentir culpa, você se assumir humano. A gente está encaminhada, gente. Esse é um planeta, né, de provas e expiações, entrando agora na regeneração. É uma caminhada longa. Agora a gente precisa ter foco. A gente precisa saber para onde a gente está indo. Por isso que o contato com o Evangelho é tão revigorante, traz tanto frescor. Toda vez que a gente entra em contato com Jesus, a gente fica... É como uma respiração, né, de alegria. Você fala, uau, isso faz sentido para todo o meu corpo. Eu sinto vontade de estar nesse lugar. Só que aí a gente vai se frustrando, porque ninguém consegue ser Jesus assim. O amor a si mesmo, né, que a gente escolheu como esse tema, já foi colocado com toda a pujança pelo Cristo, dentro de uma linguagem, de metáforas, de parábolas, mas o ensino dele está amplamente ligado à lei divina. E é tão profundo isso, Dani, porque quando a gente vai ver na doutrina espírita e se pergunta de caridade, né, a pergunta 886, que todo mundo fala, e ele fala que caridade é benevolência, você falou em indulgência e perdão. Como é que eu posso exercer, mesmo com dificuldade, esse exercício do encontro com o outro, para amar a Deus, não é essa a proposta? Sim. Da resposta do doutor da lei? Se eu também não exerço isso comigo. Então, o que é ser benevolente comigo, ampliando o meu potencial de ação? Indulgente,
Porque se é indulgente comigo, significa que eu tenho a sombra, Sim. que eu tenho as imperfeições. Sim. E perdão nesse processo. Você falou em culpa. Tá por aí? O perdão é um gesto de amor, de zelo próprio, de amor a si mesmo? Esse auto-perdão, ele vai nessa linha, Dani? Você sabe que o perdão, para mim, compreende um significado maior de compreensão da infância espiritual, nossa e do outro. Digamos que você está chegando numa escola, tá? Você está indo para a sua faculdade, você está com seus livros embaixo do braço e você passa ao lado do maternal. Aí você vê aquelas criancinhas começando a andar, cambaleando, caindo, babando. Você olha para elas com ternura. Você olha para elas com a certeza de que elas vão crescer. Vai chegar o dia que o passo vai anteceder o outro, que a criança vai dormir a noite toda, que a fralda vai amanhecer seca. Tudo isso vai acontecer. E Jesus nos olha assim. Quando ele vê a gente batendo cabeça entre as nossas ditas sombras, que é nada mais do que a nossa infância espiritual, ele sabe que a gente vai caminhar, que a gente vai crescer e que essa programação evolutiva da gente estar exposto à matéria, às provações todas do nosso dia a dia e principalmente a bênção da convivência no lar, né, da gente com a gente mesmo, com o próximo mais próximo, que é onde a nossa verdade se apresenta. Por isso que eu sempre falo que o centro espírita mais importante é o centro espírita do lar, porque é lá que tudo vem à tona e é lá que a gente precisa se reconectar com a fonte de amor, né? Então, essa benevolência, isso tudo vem... eu estava dando exemplo ainda da escola, me perdi um pouquinho, mas voltando. Você está chegando na escola, você olha aquelas crianças, você sabe que elas vão... Mesmo se você chegou na hora que está acontecendo uma briga, uma confusão danada, todo mundo dando chilique, mas faz parte do processo de aprendizado também. Faz parte, mas você olha para aquelas criancinhas com uma certeza de que elas vão crescer. Então o convite que eu venho fazendo a mim mesma, em primeiro lugar sempre a mim mesma, para que eu possa transbordar isso para os outros nos meus escritos como que eu posso olhar para a manifestação da infância espiritual das pessoas que me cercam. Se um dia meu marido estiver azedo, se um dia alguma coisa acontecer comigo no trânsito, como que eu vou encarar a infância espiritual do outro? Que é aquela cena clássica de Jesus, quando estavam todos prestes a apedrejar a mulher adúltera, e ele fala, quem aqui tem coerência para jogar essa pedra nessa mulher? Quem nunca errou aí que atira a primeira pedra. Não é? Então, assim, quando a gente entende o nosso tempo evolutivo, não de uma perspectiva de descanso, de não vou olhar, não é isso. Mas quando a gente entende com aceitação, mas com proatividade, foco no nosso farol, a gente consegue entender o tempo do outro. E aí, o perdão, ele quase não se faz mais necessário. Porque a indulgência, a compreensão, ela dilatou tanto. A compreensão dilatou tanto que você fala, peraí, o que essa pessoa... Eu posso exigir que essas criancinhas do maternal falem russo comigo, ou falem diante da ONU? Caramba, a gente está caminhando, né? Então, assim, na verdade, é um equilíbrio. Eu não posso nem ser tão indulgente, né? E, de outro lado, tão estridente, como você falou, e duro e rígido. Senão eu vou confundir indulgência com permissividade. Isso. Com descendência com erro. Eu gostei muito quando você falou, Dani, me perdoe destacar assim, em equilíbrio. Porque se a gente não tiver equilíbrio, a gente vai entender que agora eu tenho que agir com amor. E eu penso que o amor se indisponibiliza com energia. Às vezes eu preciso falar duro com meu filho. Uhum. Mas qual é o sentimento que está junto com essa fala? Uhum. É de exterminá-lo? Fraternalmente, a gente brinca, né? Porque tem hora que a gente perde o ponto, não perde? É isso mesmo. E aí quando perde o ponto, fica muitos pais que ficam se culpando. Eu peguei pesado. Não. Aí é aquela hora de retomar, de você fazer da avaliação. Peraí, eu passei da conta. Isso. E eu preciso me reajustar. Isso. E tudo isso bem. É o tempo inteiro, né, Dani? É o tempo inteiro. E por que isso causa rodinhas, sofrimento na gente? Porque a gente ama muito, só que muitas vezes esse é um amor cego. É um amor, até o Rossandro Klinger fala muito isso.
que o amor é um sentimento sofisticado. A gente acha que a gente ama e que o jeito que a gente ama está pronto. Não é, é um processo, né? Então, assim, essa questão de você passar um pouquinho da conta e você se regular, e você percebe, as nossas emoções sinalizam na hora, quando a gente perdeu, né, o rumo. E aí a gente, opa, o coração sinaliza, as emoções sinalizam, a fé raciocinada, a mente com a fé raciocinada organiza. O nosso espírito, ele traz para a gente a intuição de para onde a gente segue. E o corpo, o que é o corpo? O corpo é a síntese, é a manifestação mais abençoada que tem. Por isso que está na matéria, é um presente tão imenso, porque é a hora em que a gente está tendo a oportunidade de colocar todos esses estágios em manifestação. Eu me lembro de uma situação, eu estava saindo de casa, e sabe quando você acorda porque você também já não dormiu bem, sabe lá que tipo de vida espiritual você teve durante o sono, e acordei doido para poder projetar em alguém a minha ira, o meu desconforto. E aí, de repente, eu fui servir o café para minha filha e ela derrubou em mim. E aquilo me deu uma irritação muito grande e eu já descontei nela. Só que eu não parei por aí. Então o trânsito já foi mais complicado, eu já me coloquei numa situação mais difícil e aquilo foi crescendo. Quando eu cheguei na hora do almoço, graças a Deus, chegou um ser luminoso lá em casa. Foi minha mãezinha, estava lá, por coincidência, não era o dia. Ela falou assim, você vai deixar essa onda continuar aí, até fazer estragos piores? Então, as situações, um café, um contratempo, um mal-estar, eles vão comparecer na nossa vida. Então, amar a si mesmo é também esse zelo, esse cuidado. Eu podia ter feito uma escolha diferenciada, não valorizar determinadas situações. Isso é mais uma prática também, porque para poder ficar mais fácil, é uma coisa que deveríamos estar praticando com mais cautela, ou estudando mais. Olha só, recado Maurício, nesse sentido, Dani. Olha só, hoje você está aqui contando essa história. Eu te pergunto, essa manhã com café foi um degrau para você? Tem que ter. Aí eu posso olhar para o passado com vergonha ou com raiva de mim? Querido, né? Essa foi a sua lição de integrar aquela sombra. É isso, a sombra está aí para nos educar. Eu falo que é o nosso personal trainer. A gente vai em contato com ela e não evitando, não isso, mas observando e tendo a oportunidade de conhecer a gente. O conhece a ti mesmo é isso. O problema é você fazer o conhece a ti mesmo com, primeiro, não é comigo, você finge que não é com você, ou você usa um chicote, né? Porque isso tem muito, inclusive, em ambientes religiosos, essa história de querer seguir muito a linha, e vai virando que, como esse discurso não se sustenta, a religiosidade se perde, ela fica mais ligada a uma forma e menos a esse movimento desse caminhar que a natureza não dá saltos, né? Leon Denis fala isso, né? Então, assim, a gente tem que ter essa verdade nesse diálogo interno. E para que essa verdade seja suportável, ela precisa ser leve, senão ninguém aguenta. É humanamente impossível lidar com isso. Então você olha para esse episódio com a sua filha com carinho pela sua infância espiritual daquele momento, sabe? Você olha para aquele momento e fala assim, poxa, eu aprendi ali com a minha mãe, né? Com a minha filha, com a forma como eu acordei. Numa próxima, ao invés de você explodir durante 8 horas seguidas, talvez você exploda só por 3, por 2, até que chega uma hora que você... deixa pra lá. Faz uma oração, abre o evangelho, lê em voz alta, porque o evangelho é o remédio. Aí ele vai se incorporar como remédio. Né? O Rafa levantou uma plaquinha. Tem mais um, Rafa? Como é que é? Mais 2 minutinhos? Então, acho isso bonito, Dani, porque isso aqui é só um café, né? É só uma provocação, um estímulo para a gente estudar a doutrina espírita. As ciências estão avançando em relação a isso, a psicologia está muito madura nesse sentido, da gente reconhecer a nossa dimensão essencial. Pega esse 1 minuto, Dani, manda um recadinho para o coração dos nossos telespectadores, como incentivo a essa busca constante. O que você pode deixar aí como recado? Eu acho que é aquela história da gente poder estar em conexão com a gente mesmo
sempre olhando para o nosso farol, que é Jesus, que é esse amor, que é, né, esse ser maravilhoso que veio aqui pela humanidade para nos inspirar, mas também reconhecendo a alegria de estar aqui nessa terra, com todos os nossos aindas, né, com todos os nossos processos ainda em construção, e dentro do possível, todos os dias fazendo esse autoexame, conectados com a nossa emoção, que a gente possa ir devagarzinho, né, melhorando, buscando ser mais amáveis, principalmente com a gente mesmo, né, e em nos amando, em nos tratando com esse carinho, naturalmente a gente vai transbordar isso para os demais. Então, assim, é tudo sobre coerência, é tudo sobre saber para onde a gente está indo, né? Eu sempre me relembro o tempo inteiro buscando no Evangelho essas referências, né? Mas também colocando os meus pés bem nessa terra abençoada, né? Nesse planeta maravilhoso que nos recebeu, para que eu tenha senso de realidade, para que eu tenha autorresponsabilidade no meu processo, mas que ele possa ser leve, possa ser doce. Obrigado pela sua participação. Beijo no coração e um beijo para todos vocês. Até o próximo café. Apoio cultural de Altasfer Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer Ferro e Aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática à pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441-1277. E você assiste agora no programa Momento Espírita o quadro musical Mundo Maior, uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior de Guarulhos.
Queria ser o coração de um passarinho, suas penas que brilham sob o céu. Eu queria estar na maciez do teu cantar, ser a gaiola que te prende pra poder te libertar. Essas árvores que descansa o teu cansaço, como a água que mata a tua sede. Ser o vento que te leva pra bem longe, não sei. Rever a morada dos amigos, passarinho, 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 passarinho. Queria ser o coração de um passarinho, suas penas que brilham sob o céu. Eu queria estar na maciez do teu cantar, ser a gaiola que te prende pra poder te libertar. Essas árvores que descansa o teu cansaço, como a água que mata a tua sede. Ser o vento que te leva pra bem longe, não sei. Rever a morada dos amigos, passarinho, 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 passarinho. Coração de Passarinho, ela versa sobre a questão da liberdade. O passarinho, ele aparece na música como apenas uma alegoria, mas a liberdade que toda pessoa busca dentro de si mesmo, né, é o que a música vem trazer, né? Essa liberdade dos maus pensamentos, liberdade dos vícios, né? Liberdade de tudo que não for legal, de sentimento que aprisiona a gente se liberta como se fosse um passarinho, né, saindo de uma gaiola. Se libertar do próprio invólucro carnal, né? A gente se libertar disso que a gente acha que é, e na verdade o que é a gente não consegue ver, que é o que está dentro da gente, que é o espírito da gente, né? Então o próprio fato de a gente libertar o espírito da gente do material, não que o corpo não seja importante,
é importante, mas não tão mais importante quanto é o espírito que é eterno, né? O nosso invólucro carnal, ele perece, e o nosso espírito, ele é eterno. Então essa liberdade que eu falo também, ela se encaixa muito bem. Como a água que mata a tua sede. Informamos ao querido amigo que este programa é exibido pela TV Universitária Canal 7 todas as sextas-feiras, às 15 horas e também às 20 horas. Como também aos sábados, às 0 hora e às 10 horas. Você também pode assistir ao nosso programa anteriores pela internet através do YouTube. Pesquise lá o endereço Programa Momento Espírita Tupã. Entre em contato conosco, dê sua opinião sobre os programas através do e-mail agape@agapetupã.com.br. Dúvidas, críticas, sugestões serão muito bem-vindos, ainda mais agora que vocês também podem nos assistir pelo Facebook. Encerramos o nosso programa Momento Espírita e gratos pela sua audiência. Que Deus o abençoe e proteja, como também a toda a sua família. Conto com você no nosso próximo programa. Um beijo. Ouça pela Rádio Nova Tupã, FM 100,3, todos os domingos, das 13 às 14 horas, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, otimismo, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos, às 13 horas na Rádio Nova Tupã, FM 100,3. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática à pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441 1277.